Preparação da mix. É o assunto de hoje é esse, preparação da mix. Seja bem-vindo ao 51º vídeo da série Produção de A a Z. A ideia aqui é falar sobre vários aspectos dentro da produção musical para quem sabe dar um clique na sua cabeça e dizer, é mesmo, tinha essa parte, eu vou aplicar, eu não tinha pensado nisso. Preparação da mix. Lá fora eles chamam isso de mix prep, tá? P-R-E-P, tá? Mix prep, se você procurar no YouTube, você vai ver algumas pessoas falando a respeito disso. O que é essa preparação da mix? É você facilitar, ela serve para você facilitar o seu trabalho na hora de mixar. Para na hora de mixar você pensar somente em mixagem e você não pensar em organização, etc. Então, uma organização do projeto antes de você começar a mixar. Explicar melhor. Eu recebo material para mixar de várias pessoas, né? E eu peço para não me mandarem o projeto ou a sessão do Pro Tools, etc. Eu peço, não, mando os áudios para mim organizadinhos, eu já passo um PDF explicando quais os nomes que eu quero, nos arquivos, etc. Tá? Porque isso facilita bastante. Depois eu pego esses áudios, eu abro no software que eu for usar, geralmente eu uso o Reaper, mas uso o Pro Tools eventualmente também, abro no software que eu vou usar, e aí eu começo o trabalho. Qual que é a primeira coisa que eu faço na Mix Prep? É organizar os canais. Eu tenho uma coisa de grupos que eu gosto, que primeiro vem a bateria, depois a percussão, depois o baixo, depois as guitarras, depois os violões, depois os teclados e por último as vozes. Tá? Então já tem uma organização em sequência que eu faço. E dentro de cada um desses grupos tem organizações que eu gosto de fazer. Por exemplo, da bateria eu coloco primeiro o bumbo, depois caixa, depois chimbal, depois ride, depois os tons, depois os overs, depois os drums. Se caso tiver, por exemplo, um sample de bumbo, um segundo bumbo, ele vem na sequência dos bumbos, tá? Tem todos os bumbos, todas as caixas, etc. Nas guitarras eu costumo colocar por ordem de entrada na música, tá? A guitarra que entra a música é a primeira, depois vem a que vem depois, etc. Isso facilita para mim na hora de mixar bastante, tá? Tem um soluço aqui, desculpe. Então tem essa ordem que eu costumo fazer e os nomes também, tá? Se a pessoa não manda nomeado direitinho ou se ela manda nomeado muito especificado, tá? É assim, sei lá, guitarra esquerda SM57 na borda do falante, é o nome do arquivo, sabe? Eu não preciso saber disso tudo. Eu preciso saber que é a guitarra esquerda, tá? Então eu coloco lá GTR-L, tá? Para eu poder visualizar e já saber do que se trata. Fica mais fácil o meu trabalho. Outra coisa, eu uso um código de cores, tá? Então, a minha bateria costuma ser azul escuro, o percussão eu costumo fazer em azul claro, aí vem o baixo é roxo, todo mundo sabe disso, isso é óbvio. Aí depois vem as guitarras em vermelho, os violões em amarelo, os teclados em laranja e as vozes em verde, tá? Por que que eu faço isso? Porque na hora de mixar, se eu penso assim, pô, essa voz tá meio baixa, ou tá meio alta, tal, se eu vejo um verde ali, eu sei que é a voz. Eu não preciso ficar eu dando scroll aqui, eu não preciso ficar lendo o nomezinho de cada coisa. E tudo isso pode parecer uma tremenda bobeira, porque dá para você mixar sem fazer isso? Dá. Mas dá um trabalho danado, é muito mais rápido. E aí você foca somente em mixar. Tá? Deixa eu falar no outro assunto. Você já é inscrito nesse canal aqui? Se você não é inscrito, se inscreva porque tem muita coisa legal. Só nessa série aqui tem 50 vídeos antes, tá? Que eu vou desde de falar de desenvolvimento, eu desenvolver ouvido, de seleção de repertório, de tudo um pouquinho sobre produção musical. E agora a gente está falando sobre mixagem, tá? Então tem bastante coisa legal. Se inscreve no canal, divulga para os seus amigos, tá? A gente que também gosta de produção musical, fala, tem uns vídeos do Paulo, são legais, vai lá, tá? Que isso aí me ajuda a continuar fazendo isso, tá? Falando mais uma coisa sobre mix prep que eu faço. Então tá, já fiz essa parte de organização, agora eu mexo muito com ganhos, tá? O que que acontece? Se eu estou produzindo e eu estou gravando uma música, eu já gravo e já faço essa organização durante a gravação. Então já vai ter os nomes que eu quero que tenha, já vai ter as cores que eu quero que tenha, a organização, toda a coisa, inclusive os ganhos que eu quero que tenha. Eu costumo trabalhar dentro do computador com coisas que são percussivas, pensando em menos 10 dBFS de pico, tá? E coisas que são harmônicas, vamos dizer assim, e vozes, etc., que elas, eu penso em 0 dBVU baseado em menos 18 dBFS. Eu sei que eu estou falando grego. Tem um vídeo chamado Decibel na Prática, dá uma procurada aqui, Decibel na Prática, eu explico isso em detalhes, tá? Aqui é longa a explicação, é meio chatinha mesmo e difícil de entender de primeira, tá? Mas eu costumo acertar esses ganhos. Normalmente, quando eu estou gravando, eu já acerto esses ganhos, já gravo otimizado, para quando eu poder, quando eu abrir algum software que simula, algum plugin que simula um hardware analógico, um compressor analógico, qualquer coisa, esse nível já está otimizado, tá? Eu já tenho isso meio no sweet spot do plugin, tá? O sweet spot é o ponto ideal ali para ele trabalhar, tá? Então eu faço essa adequação de ganhos antes de eu começar a mixar. Eu gosto bastante de já resolver isso, em vez de eu abrir um compressor,
e ver assim, nossa, mas está entrando muito alto, deixa eu baixar a entrada dele, tal. Não, não, eu já tenho o áudio otimizado para isso. E falando em ganhos também, eu acerto muito ganho de vozes, principalmente, às vezes de bateria, por trechos, tá? Então você pega uma voz que tem muitos altos e baixos, e eu falo assim, cara, se eu for colocar um compressor aqui, eu consigo fazer essa voz vir para frente, só que eu vou fazer o seguinte, nas partes mais altas vai achatar demais, e as partes mais baixas não vai subir tanto quanto eu quero. Então, normalmente eu dou uma picotada mesmo, sabe? Exceto umas sílabas ou trechos longos na mão mesmo, tá? Para ficar próximo desse 0 dBVU e eu ter isso mais presente na música inteira. Claro, existem coisas que têm dinâmica e tem que ter dinâmica. E existem dinâmicas que você não quer, tá? Que vão te atrapalhar na hora de mixar. São essas que eu vou resolver. Falei de bateria, às vezes eu pego, por exemplo, um baterista inexperiente que gravou e a caixa está com uma inconstância na hora da levada. Em alguns casos, como eu falei, você gosta da dinâmica. Em alguns casos você não gosta. Se você tem uma banda de hardcore, você quer aquela paulada o tempo todo na caixa. Então eu já acerto o nível dessas caixas antes de pensar em comprimir. Tá? No Reaper tem uma forma muito fácil que é você usar o Dynamic Split, que ele corta as caixas todas na cabeça e você pode normalizar isso a -10 todas as caixas, por exemplo. E aí onde tem frases eu deixo o original, a dinâmica original, etc. Tá? Então dá para fazer esse tipo de coisa. Eu já faço essa preparação. Por quê? Porque depois, quando eu levanto os volumes da música, ela já está funcionando. Tá? Ela já faz sentido. Não tem aquela coisa toda desorganizada. Tá? Fala de um outro assunto aqui. Se você está montando o seu home studio, ou você já tem o seu home studio e você quer aprimorá-lo, eu tenho um guia para você. É o Guia do Equipamento para Home Studio. E ele é gratuito. Tá? Esse guia é em vídeo, são 10 vídeos, que tem uma duração de 1 hora mais ou menos, e eu falo sobre tudo um pouco. Eu te pego pela mão e te levo para escolher o equipamento, tá? Desde escolha de computador, passando por software, por microfones, fones de ouvido, alto-falantes, etc, tá? Para você poder montar o seu home studio bonitinho. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo ou na minha bio para você ter acesso a esse material. Uma outra coisa que eu faço bastante também em Mix Prep é limpeza e processamento. Vamos dizer que eu tenho ali, no caso daquele baterista que eu falei, que é inexperiente, é muito comum de acontecer, por exemplo, que eu tenho a caixa do cara tocando e o chimbal tá vazando mais que a caixa. E a caixa veio sem agudo, quando eu puxo o agudo, o chimbal vem pra caramba e aquilo incomoda. É a situação ideal? Não, não é. O ideal seria ter um baterista que toca bem equilibrado, uma bateria bem microfonada, bem afinada, de forma que você possa usar a caixa com o vazamento do chimbal sem problema nenhum. Mas a vida não é perfeita, né? Então às vezes a gente tem que sacrificar alguma coisa. Então tem muitos casos que na Mix Prep eu já faço o gate dessa caixa. Eu já tiro essas sobras de chimbal e para poder na hora de mixar eu focar somente em mixar. Ah, Paulo, mas você não pode abrir um plugin, por exemplo, o silencer e tal, e deixar ele rodando? Posso, e eu faço isso. Eu abro um silencer. Mas se tiver alguma caixa ali que ele não pegou direito, eu vou automatizar aquilo para ele pegar, tá? Ghost Note, que às vezes não vem direito, ou às vezes bateu um tom e abriu o gate da caixa, eu vou automatizar para ele fechar. Eu já automatizo, deixo tudo bonitinho e eu processo esse áudio, tá? Eu deixo esse áudio já limpinho para eu não ter que me preocupar com isso depois. Tá, então eu faço muito processamento, por exemplo, um contrabaixo que o cara tocou também, e aí o cara é inexperiente, tem muitos altos e baixos, aquilo está incomodando. Tá, às vezes eu uso a mesma coisa da voz, de eu picotar e acertar ganhos por partes, e também uso compressão, alguma coisa desse tipo, e eu já processo aquele áudio, já deixo ele mais prontinho. Novamente, se eu estou produzindo, eu já fiz isso desde o começo, tá? Eu não preciso me preocupar, na hora de mixar já está resolvido. Mas quando eu pego uma coisa de fora, eu perco um tempo fazendo isso, tá? Para depois começar a mixagem. Eu vejo muita gente que me diz assim, pô, mas eu fico 3, 4 dias para mixar uma música, né? E eu vejo você mixar, às vezes, uma coisa que você produziu, você faz aí em questão de 1 hora, 2 horas. Pô, como que funciona isso? Então, porque já está preparado, já veio preparadinho, eu já fui gravando, pensando nas coisas aparecerem no momento certo, o arranjo já é feito para soar o melhor possível, a gravação já é feita para soar o melhor possível, tá? Então, tudo isso já foi pensado de antes. Quando eu pego uma coisa de gente inexperiente, eu tenho que meio repensar isso após a produção deles, tá? Para depois poder fazer a minha mixagem. Então isso me faz ganhar tempo pra caramba. Às vezes eu perco na Mix Prep aí, sei lá, 1 hora, tá? Vamos dizer assim, e eu consigo mixar a música em 1 hora depois, tá? E assim, eu não tô falando. Pra mim não é importante em quanto tempo eu mixo. Se eu precisar ficar 3 dias, eu fico, sabe? Mas não tem necessidade, geralmente, porque tá tão resolvido que daí na hora de mixar eu foco somente na mixagem, tá?
E falando uma outra coisa aqui, eu tenho um curso chamado Mixando a Sua Música, onde você vê eu fazendo isso em 52 músicas. São 52 músicas. Eu peguei músicas que foram enviadas pelos próprios alunos da primeira turma e eu soltava uma música por semana, tá? Eu mixei uma música por semana e quando eu falo que eu mixei, eu não somente mixei, eu resolvi essas músicas. Então tem essa mix prep de todas as músicas, mas também tem edição, tem músicas que eu pedi para regravarem algumas coisas porque o som não estava legal, tinha algum problema que não dava para usar e ter o melhor resultado. Tem coisas que eu mesmo gravei, toquei algum instrumento porque o próprio aluno pediu para eu fazer e tudo mais. É muito legal esse curso e eu indico para você se você está a fim de estudar, porque é muito material mesmo, tá? Você tem mais de 600 horas de curso, sem exagero. E quando eu falo isso, as pessoas acham assim, eu queria uma coisa mais objetiva. Então, mas aqui não é para ser objetivo, não. Aqui é para ser eficaz, tá? Você vai entender como é que funciona um profissional trabalhando profissionalmente. A gente pega a coisa, a gente faz funcionar até ficar do jeito que tem que ser, tá? Então, nesse curso você vai ver isso. Vou deixar novamente um link aqui na descrição ou na minha bio. A gente se vê semana que vem com mais um assunto dentro de produção musical que eu não sei qual é. Semana que vem ele fala. Valeu!